Olá, meus amigos, estamos começando mais um pós-planejamento. Falaremos principalmente desses jogos dentro da data FIFA. Ainda estamos dentro dela e é provável que no próximo pós-planejamento ainda falaremos sobre data FIFA. Mas vamos falar sobre o dia 7 até o dia 10, que foi quando começou. De fato, os jogos dos campeonatos desaceleraram no domingo, dia 3, e aí houve aquele momento de viagem, de treinamento, então começou aqui por volta do dia 7. Tem sido dias com menos atividade da minha parte, eu não sei vocês, eu tenho feito menos jogos. Eu já estou acostumado com data FIFA, então o meu ritmo diminui. Né? Os jogos de data FIFA eles permitem um horário um pouco mais flexível, né? Então geralmente são jogos às 15h45 aqui nas eliminatórias, ou jogos mais tarde na América do Sul, e de vez em quando um jogo às 10 e ali um jogo isolado 1 da tarde. Então facilita até para você organizar alguma coisa ali no seu dia de trabalho. Quem trabalha na parte da tarde vai conseguir fazer América do Sul. Quem não, quem tem essa oportunidade, né, de já trabalhar com isso daqui full time, consegue fazer os jogos num horário um pouco mais flexível, tá? Mas nada de muito diferente das outras datas FIFA que eu já trabalhei. Cotações muito esmagadas, isso é uma característica que vem sendo cada vez mais recorrente, né? Não só pelo peso da seleção, mas às vezes pelo peso dos jogadores, pelo ranking. A gente tem cotações muito baixas, nem sempre as seleções elas confirmam, e isso atrapalha muito o trabalho, seja no mercado de resultados e também no mercado de gols, principalmente no mercado de gols. Tá bom? Vamos começar falando aqui sobre França e Irlanda nessa quinta-feira. Foi um jogo que eu trabalhei. Esse jogo eu me posicionei depois do primeiro gol da França dentro de casa contra a Irlanda. Foi um jogo só de match odds, eu não trabalhei mercado de gols. Eu não achei que a Irlanda criou suficientemente para poder me colocar dentro de um mercado de gols por aqui. Então eu trabalhei somente a ideia da leitura do favorito e permaneci dentro do mercado durante bons momentos e consegui pegar no início do segundo tempo esse segundo gol aqui da França. E aí fui levando a minha posição até o final. Não percebi risco tão grande assim na minha posição depois do segundo gol e permaneci na minha posição, tá? Holanda e Grécia eu não consegui pegar o gol da Holanda, talvez, muito provavelmente por estar desfocado, mas também talvez por conta da desaceleração. Esse gráfico aqui talvez ele demonstre bem. Houve uma aceleração da Holanda no início do jogo, uma desaceleração da Holanda, a Grécia começou a pegar no jogo e a Holanda marcou logo em seguida. Então isso aqui não é um cenário tão interessante, né? Isso vai acontecer com frequência, mas não é um cenário tão interessante, porque se você pega o gol na desaceleração da equipe, significa que provavelmente ela cedeu a oportunidade para o adversário e já não estava talvez cumprindo a leitura de jogo que você goste, né? E isso é um perigo, porque isso pode desencadear num problema. Porque se você, presta atenção, se esse gol não fosse para cima, né, se essa bolinha aqui, ela tivesse aqui embaixo, se você tivesse tomado esse gol, você ia ter que escrever lá na tua planilha de método, você ia ter que fazer as suas anotações dizendo o seguinte: a leitura de jogo, ela tinha sido perdida, eu permaneci no mercado por ser teimoso, eu já tinha tido talvez um ou dois sinais de fechamento, não fechei e tomei o gol. Então isso é uma linha muito tênue, é muito perigoso, tá? Por exemplo, aqui ó, houve uma aceleração da Holanda e logo em seguida o gol. Talvez se essa aceleração ela fosse um pouco antes, ela acontecesse um pouco antes, daria para você ter percebido que esse gol iria acontecer ou que momentos de oportunidades como esse iria acontecer, mas foi bem rápido aqui. Então é um pouco cauteloso. Eu acabei não trabalhando esse jogo. Muito provavelmente, se eu tivesse trabalhado com mais atenção, talvez eu teria fechado a minha posição, não teria pego o gol, tá? República Tcheca e Albânia. Esse foi um jogo onde a República Tcheca jogou de uma maneira um pouco mais solitária, porque a Albânia fez um jogo muito mais defensivo. A República Tcheca teve muito mais volume de jogo, mas cedeu a oportunidade para o adversário. E o que me fez ficar de fora do match odds desse jogo foi a linha adiantada defensiva da República Tcheca. Foi uma linha de muita exposição. Então, mesmo com a Albânia bem fechadinha, quando a Albânia saía para contra-atacar, levava muito perigo.
tá? Isso é um risco, vamos dizer assim, é uma tentativa de premeditar o risco, né? É óbvio que quando você trabalha a favor de um favorito ou contra um não favorito, você precisa que o favorito esteja compactado ofensivamente. Você precisa que ele tenha o maior número de jogadores no campo ofensivo para que quando aconteça uma disputa de segunda bola, o time que está atacando ele tenha superioridade numérica para 2 contra 1 ali, os 2 zagueiros contra um atacante, para poder roubar essa bola e continuar o ataque já no campo ofensivo, para não permitir para o adversário contra-ataque. Só que a República Tcheca não conseguia roubar essa segunda bola com muita frequência. A República Tcheca tomava o contra-ataque, não era com muitos jogadores, mas tomava, e cedia para a Albânia uma corrida de vários metros, de longos metros em direção ao gol. Então, mesmo com um jogador, às vezes, fazendo disputa contra 2 zagueiros, passava uma sensação de perigo. Por isso que eu não me expus aqui no primeiro tempo, né? Também é uma linha tênue, mas não é difícil de perceber. Quando você toda hora vê uma segunda bola, o que é uma segunda bola? Você cruza para a área, você finaliza, você tem uma tentativa de drible, a bola é cortada. Quem que recupera essa bola? São os meus zagueiros, no caso, né, se eu sou a equipe favorita, se eu estou com superioridade. Ou é o atacante que faz um bom pivô, que domina e já procura alguém que está passando para tocar. Isso é importante, né? Às vezes, eu trabalho, por exemplo, no mercado de gols. Às vezes eu já estou me atentando na linha ofensiva da equipe que está sendo atacada para saber qual é o comportamento que ela quer fazer, o que ela quer tomar com a bola. Tem equipe que não está ligando muito para construir jogada desde trás. Tem equipe que joga a bola no pivô, ele mata a bola, espera algum ponta passar e distribui para contra-ataque. Então, saber mais ou menos a intenção da equipe adversária faz muita diferença quando você está trabalhando a favor do favorito, ou em lei, no caso, a pior equipe em campo, tá? Polônia e Ilhas Faroé, a gente teve vamos dizer assim, a gente traçou o cenário para esse jogo. Eu não fiz nada como trader em relação a segundo tempo aqui. Meu trabalho foi mais no primeiro tempo. Eu permaneci a favor da Polônia muito tempo, mas não consegui pegar o gol porque o gol veio no segundo. Então, foi aquele tipo de trabalho onde a gente fica a favor do favorito, o mercado não mexe tanto, a odd vai estabilizando até ali por volta dos 30 e poucos minutos, mas o gol saiu no segundo tempo. Eu não tenho metodologia para favorito na segunda etapa, tá? Os meus métodos eles são concentrados no primeiro tempo porque eles me dão um controle maior da minha operação. Eu posso utilizar um capital maior. Então eu não trabalhei segundo tempo, fechei com prejuízo aqui no Match Odds de movimentação. Então estive a favor ali da Polônia durante vários minutos no primeiro tempo, esse gol não saiu. Essa cotação, obviamente, ela corrigiu um pouquinho, né? Porque o tempo vai passando. E depois eu fechei minha posição e no segundo tempo a Polônia marcou. Era um cenário que eu tinha traçado também em relação a apostas pré-jogo. Uma Polônia vencendo por, no máximo, 2 gols de diferença. Porque, sinceramente, a gente vai falar disso agora no próximo jogo da Polônia, a Polônia não encanta tanto, tem muita dificuldade, né? Sérvia e Hungria também era um jogo cantado por aqui. Eu trabalhei o mercado de gols no segundo tempo e não consegui encontrar, tá? Não consegui encontrar os gols aqui no segundo tempo. Mas faz parte, acho que foi um jogo onde a Sérvia cedeu a oportunidade, porém a Hungria decidiu não aproveitar na segunda etapa. Pré-jogo era um jogo cantado em relação à possibilidade da Sérvia se complicar. A Sérvia tem uma defesa muito acessível. Faça essa anotação para a próxima semana. A Sérvia já enfrentou aqui, se eu não me engano, a Lituânia, já conseguiu vencer por 3-1, tomou o gol da Lituânia. Mas é uma seleção que não costuma ter tanta facilidade defensiva, tá? Esse foi um jogo que eu trabalhei o over limite no final e foi uma entrada em relação a preço boa, mas em relação ao que a Hungria proporcionou, não foi tão bom assim, tá? Porque a Hungria não contra-atacou tanto. Aí tivemos outros jogos aqui aleatórios que eu acabei não trabalhando. A Dinamarca vencendo o San Marino, normal. A Eslovênia goleando também a Irlanda do Norte e a Finlândia vencendo o Cazaquistão. À noite, Argentina e Equador. Eu só acompanhei o primeiro tempo, não gostei do que eu vi. Não achei uma Argentina tão agressiva. Pelo visto foi mais agressiva no segundo tempo. Teve o gol de falta do Messi, mas eu não fiz nada nesse primeiro dia de eliminatórias aqui
da América do Sul, tá? No dia 8, continuamos aqui com eliminatórias da Euro 2024. Não consegui acompanhar o jogo da Espanha. Era uma Geórgia que aparentemente apresentaria para a Espanha uma dificuldade um pouquinho maior e não apresentou, tá? Ou seja, a Espanha conseguiu marcar cedo, primeiro gol aqui aos 22, e foi empilhando gols, e às vezes até uma defesa que teoricamente pode te criar problema, depois que toma o primeiro gol, vai embora. Eu quero muito dar uma olhada depois no compacto dessa Espanha, ainda não tive tempo para ver, tá tendo jogo todo dia, para ver como que essa Espanha se comporta, porque é o novo treinador, né? É o De La Fuente. A gente tem que entender talvez novos conceitos. A Espanha foi campeã da Nations League. Não gostei do que eu vi na Nations, eu acho que ainda é uma seleção em construção. E não, assim como o Brasil vencer a Bolívia não é parâmetro, vencer a Geórgia não é parâmetro, mas eu quero dar uma olhada no compacto desse jogo. Trabalhei Escócia e Chipre a favor da Escócia. Aqui um momento de aceleração da Escócia e no final o gol. Tá? Esse tipo de situação é muito boa. Às vezes me complica porque o gol sai um pouquinho cedo demais e não dá tempo de construir o meu padrão de back que eu gosto, mas nesse jogo deu, tá? Fiquei a favor, houve um momento de desaceleração da Escócia, mas como eu estava com gol a favor, eu optei por ficar dentro do mercado, aí vai do método de cada um. Tem gente que pega o gol e fecha, tem gente que toma gol e fecha, aí vai de cada um. Eu resolvi ficar dentro do mercado e acabei sendo presenteado com o segundo gol. Não veio no melhor momento da Escócia, veio num bom momento do Chipre. Mas como eu já estava com gol a favor, foi escolha aqui minha. E aí com o terceiro gol eu mantive a minha posição também. Até o final não precisei mexer. Turquia e Armênia, trabalhei mercado de gols. Aqui foi bem tranquilo para trabalhar o mercado de gols, sinceramente. Principalmente aqui no segundo tempo, que eu trabalhei o over à frente. Pontos ruins aqui, cotação esmagada. Acho que o over à frente que eu peguei a 1,80, ele poderia ser pego mais alto. Mas cheguei a comentar no Telegram com vocês que se eu não pego 1,80 não teria pego. Porque foi logo depois que eu entrei que saiu o gol da Armênia. Tá? Tem todo um contexto histórico, um contexto pesado aqui na história desses dois países, de guerra, de acusação de genocídio e tudo mais. Então a Armênia fez um jogo muito difícil para a Turquia, apresentou um jogo muito difícil e a Turquia acabou empatando no final. Poderia até ter virado, porque a Armênia cansou. Tá? A Armênia cansou de contra-atacar no segundo tempo, não subiu tanto. Então foi um jogo onde a Turquia talvez tenha merecido uma sorte um pouco melhor, mas também era pedra cantada, né? A defesa da Turquia, assim como da Sérvia, não é tão confiável. Trabalhei o overlimit na Bósnia com Liechtenstein, decepcionante. Tanto o preço esmagado quanto o que a Bósnia apresentou. Isso aqui foi uma entrada ruim e a gente tem que saber pontuar isso. Foi uma entrada péssima, porque a Bósnia fez o primeiro gol, fez o segundo gol contra, tomou um empate num golaço aqui, depois de uma bola respingada no escanteio, e passou praticamente todo o segundo tempo tomando pressão de Liechtenstein. Não dá para ver tanto no gráfico aqui, mas era uma Bósnia muito mais recuada. Quando resolveu ir para cima, não aproveitou. Então, assim, não posso dizer que depois que eu entrei no overlimit não houveram oportunidades. Elas existiram, tá? Agora, sinceramente, não foi uma boa exposição pelo risco e pelo preço, tá? Esse foi um jogo onde eu encontrei os gols que eu fui buscar e foi um jogo com cotações muito boas. Luxemburgo e Islândia. Geralmente a gente olha para esse jogo aqui e tende a olhar com um pouco mais de preconceito, né? Porque são duas seleções. Hoje a Islândia é uma seleção um pouco mais problemática, né? Já foi uma seleção muito boa. Chegou umas semifinais de Euro, se eu não me engano, em 2016, onde Portugal foi campeão na França. Mas eu esperava um pouquinho mais da seleção da Islândia nesses próximos anos e não tem sido assim. Luxemburgo contou com a expulsão da Islândia e partiu para cima. Eu acabei conseguindo pegar esses dois gols no final aqui, principalmente esse gol de 2-1 da Islândia, que abriu ainda mais a vontade da Islândia vir para cima e de Luxemburgo contra-atacar. Jogo de Portugal, trabalhei contra a seleção da Eslováquia no segundo tempo, pegando uma correção de preço. Portugal jogou de uma maneira um pouco mais preguiçosa, teve dificuldade para furar essa defesa da Eslováquia e depois que marcou, conteve muito o jogo, né? Não utilizou tanto assim
de jogadas em velocidade, mas era um jogo controlado. Não achei a Eslováquia criando tanto perigo, não achei que Portugal tomou tanto susto. No finalzinho, quando Portugal começou a recuar demais as linhas, eu fechei a posição. Então foi um segundo tempo de mais correção por aqui. Não trabalhei o jogo do Uruguai com o Chile, preciso dar uma olhada no compacto também. E só assisti Brasil e Bolívia, assisti somente o primeiro tempo, porque 9h45 da noite é puxado para mim. O Brasil já vencia por 1-0 naquele momento. A Bolívia ainda conseguiu marcar um gol no Brasil, teve muita gente que acreditou que a Bolívia não marcaria. E o Neymar marcou 2 gols, né, se tornando o maior artilheiro da história da seleção brasileira. O último gol, fui ver o replay, um frango do goleiro. Mas eu não consegui trabalhar esses jogos aqui na parte da noite. Teve um amistoso, estou procurando esse amistoso aqui. Eu acho que aqui, ó. Não foi esse. Eu tô querendo achar o amistoso da Alemanha. Eu tô achando que foi no sábado, né? Vamos dar uma olhada aqui. Se não foi no sábado, foi no domingo. Mas daqui a pouco a gente vê. Resultou na queda do Hans Flick na Alemanha. Vamos lá, sábado. Série B do Brasileiro eu não tenho trabalhado. Pelo menos esses dias de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. De eliminatórias da Euro. Não consegui fazer Ucrânia e Inglaterra. Foi um jogo onde eu acabei tendo outro compromisso. Queria muito ter feito a liquidez. Esse jogo estava muito boa. A Ucrânia saiu na frente. Me parece uma jogada aqui de aceleração, provavelmente ali um contra-ataque. E um empate da Inglaterra depois com o Walker. Depois do segundo tempo inteiro da Inglaterra tentando martelar e não conseguiu. Itália e Macedônia muito abaixo da seleção italiana, muito abaixo. Algum volume ofensivo no primeiro tempo que justificava talvez uma exposição a favor, mas eram poucos momentos, tá? O gol da Itália acabou saindo no início do segundo tempo, não estava dentro do mercado. E o gol da Macedônia foi passível de ser pego, porque foi uma falta 10 em 10 que a gente chama, né? Uma falta muito perigosa. Obviamente 10 em 10 é só um termo errado que a gente utiliza, porque nenhuma falta é 10 em 10. No caso seria 10 chutes, 10 finalizações, 10 gols, né? Mas foi uma falta muito perigosa. A Macedônia depois do gol cresceu, poderia até ter virado o jogo e foi de novo uma pedra no sapato da Itália, porque a Macedônia eliminou a Itália, né? Da Copa, da eliminatórias da Copa, né? E acabou sendo um resultado horrível, porque a Ucrânia empatou. A Ucrânia era esperado que a Ucrânia perdesse, mas a Ucrânia somou ponto. Então, por mais que a Itália tenha um jogo a menos do que a Ucrânia, a Itália, obviamente, tem esse risco de não classificar e tem a Macedônia como adversário direto agora, né? Azerbaijão e Bélgica foi um jogo horroroso. Em nenhum momento eu tive confiança para trabalhar a favor da Bélgica. E depois do primeiro gol, o Azerbaijão teve muito mais próximo de empatar. Foi um jogo preguiçoso da Bélgica. Inclusive, nesse sábado dos favoritos, olha, sendo sincero, tá? Tirando a Suécia, que jogou com um adversário mais acessível. O que mais que eu fiz por aqui? Kosovo e Suíça. Esse foi um jogo para trabalhar gols. No início, e eu devo até desculpa aqui pro Vedá Muriqui, que jogou na Lazio, e hoje joga no futebol espanhol. No início, parecia uma seleção suíça soberba. O que a Suíça fez? Marcou o primeiro gol aos 14 minutos e recuou. E foi um recuo do tipo, me ataca para eu sair em velocidade. E foi um recuo tão desorganizado porque não era um recuo que chamava toda a equipe para trás e depois, né, compactada e depois oferecia as contra-ataques em velocidade. Era um recuo para estar presente mais no meio-campo e os dois zagueiros da Suíça ficavam praticamente isolados contra um ou dois jogadores de Kosovo. Ou seja, a primeira linha da Suíça estava bem desguarnecida. Só que, obviamente, o Muriqui, que hoje a gente tem que tirar o chapéu, fez 2 gols. Hoje não, sábado, né? Tô gravando na segunda. Ele não é um atacante de muita qualidade, né? Ele é um bom coadjuvante. Então, em alguns momentos daquele jogo ali, trabalhando com alguns amigos, eu falei, olha, o Muriqui talvez não consiga oferecer pra gente o que a gente quer. E eu queria trabalhar mercado de gols, porque era um jogo... Eu até cheguei a comentar no Telegram. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Telegram aqui. Aqui. Foi a última mensagem que eu mandei, ó. Olha só.
Temos aqui uma partida com ritmo extremamente lento. Isso é o que eu via desse jogo, tá? Um ritmo lento, mas com muitos espaços, principalmente a defesa de Kosovo. Por quê? Com a Suíça chamando o Kosovo para cima, você gerava espaço na parte, vamos dizer assim, atrás na seleção de Kosovo, você tinha mais espaço defensivo, porque a linha subia para marcar. E aqui eu tinha comentado também, ó, a Suíça adotou um comportamento, um estilo de jogo mais permissivo, jogando mais recuada e chamando o Kosovo para o ataque. Isso proporciona para a Suíça muito espaço para sair em velocidade. Porém, a gente precisava de uma aceleração da Suíça por aqui, obviamente, né? E a Suíça nem sempre acelerava. Quando a Suíça tomou esse 1-1 aqui do Muriqi, aí o jogo animou. Aqui foi um momento para trabalhar mercado de gols. Eu trabalhei o mercado de over limite para pegar esse gol aqui, depois voltei a me posicionar e peguei esse gol aqui. Eu não peguei recuperação de resultado no match odds, porque a Suíça tinha mais incidência de ataque, mas trabalhei o mercado de limite 2 vezes, tá? E aí no final a Suíça conseguiu seu gol contra, relaxou de novo, recuou de novo, e nesse recuo o Muriqi fez o segundo gol. Então mais um favorito que se complicou. E nesse momento, sinceramente, eu achei a complicação da Suíça muito mais culpa dela do que propriamente mérito de Kosovo, tá? Deixa eu ver se teve mais algum jogo aqui que a gente esqueceu. Teve a grande virada da virada do Braga, né? O Braga começou vencendo, tomou a virada no primeiro tempo ainda, deu sinal. Esse foi um jogo de fácil leitura de match odds. O Braga acelerou, marcou. Deu sinal de que tinha desacelerado, tomou a virada. E foi para cima de novo para acelerar. Olha os momentos de gols aqui do Moreirense, olha. O Braga marcou no final da sua aceleração. O Moreirense foi para cima, o Braga recuado, achou os 2 gols. E depois no final o Braga foi para cima e encontrou os seus 2 gols. Excelente jogo para trabalhar a recuperação de resultado, tá? Porque quando você já está em lucro no jogo, pelo menos o meu método é assim, facilita bastante a gente tentar buscar esse tipo de recuperação. Óbvio que a maioria delas não vão bater. E aí você tem que trabalhar com resultado, lucro e prejuízo, né? Quando bate um jogo desse, você ganha muito dinheiro em relação à porcentagem do que você investe, né? Porque a cotação do Braga estava muito alta. Só que a quantidade de dinheiro que você deixa no mercado nos outros jogos que não sai, você precisa saber gerir muito bem. Não adianta. Não adianta você olhar para um lucro singular desse e pensar assim, ó, é a melhor estratégia que tem buscar recuperação de resultado. Você vai ficar com essa sobra, alguma sobra desse lucro, mas boa parte dele você vai deixar em outros mercados onde essas viradas não acontecerem, tá? Tudo é expectativa e realidade, tudo é lucro e prejuízo. Você não vai lucrar sempre, né? Inclusive, se você não padronizar e normalizar os seus prejuízos nesse tipo de situação, nesse tipo de operação, nem começa a trabalhar, porque trabalhar com recuperação de resultado, eu trabalho isso pelo menos há 5 anos, acredito eu, é tomar prejuízo constante. É estar sempre, na maioria das vezes, em situações onde você vai ter prejuízo. Então, esse tipo de situação, em jogo como esse, você tem que aproveitar, porque foram 2 viradas, então paga muito mais. Mas o lastro desse lucro vai ser despejado em outros mercados que não vão te dar lucro, tá? Então, é preciso saber que é como se fosse o seguinte, é como se fosse o seu salário. No final do mês entra o seu salário. Opa, é um valor legal. Só que vai deixar para conta de luz, conta de água, telefone, às vezes o aluguel, compra de mercado, entendeu? Aí daqui a pouco, salário. E você vai despejando um pouquinho. Sobra alguma coisa? Se você fizer uma boa gestão, sobra. Mas tem sempre o risco para retorno. A gente investe dinheiro para ganhar dinheiro. Nesse tipo de estratégia de trabalho, de metodologia de trabalho, chame você como quiser, você tem que investir dinheiro para conseguir colher. Na maioria das vezes não vai dar nada, e quando der, vai te pagar bem, mas uma parte desse lucro vai ser para o seu investimento futuro. Tá bom? Eu estou tentando encontrar aqui o jogo da Alemanha no amistoso. Tá aqui, ó. 4-1. Esse jogo fez o Hans Flick ser demitido, faltando um ano, menos de um ano para a Euro 2024. Curioso.
Quero saber, ainda não tem notícia, pelo menos do que eu vi, quem deve assumir a seleção alemã e para onde vai o Hans Flick. O Felipe Fernandes chegou a cogitar a possibilidade, né, um amigo meu, do Hans Flick voltar para o Bayern de Munique e o Thomas Tuchel assumir a Alemanha. É uma hipótese, né? E aí vamos falar de ontem. Domingo, tivemos um 6-0 do CRB no Vitória e um 3-0 do Goianiense no Juventude. Não trabalhei esses jogos. Irlanda e Holanda, trabalhei... O que eu fiz nesse jogo? Acho que não, esse jogo foi uma expectativa que a gente tinha no pré-live para menos de 3,5 gols. A cotação estava muito alta, mas eu não fiz nada aqui. Eu trabalhei no jogo de Montenegro e Bulgária. Olha onde eu fui me meter ontem. Foi um jogo bom no final. Porque Montenegro estava com um jogador a menos. Estava vencendo com um jogador a menos. Aí, nesse lance do cartão vermelho, houve um pênalti. A seleção da Bulgária perdeu o pênalti. Mas foi uma aceleração muito grande da Bulgária para buscar o empate. Conseguiram. E aí foram para cima com tudo. Foi tanto gol perdido da Bulgária que no último lance, o Jovetic, aquele Stevan Jovetic, que é um jogador já conceituado, que passou por vários times grandes, marcou um gol no último lance praticamente para dar a vitória aqui pro... Ih, bugou. Ixi, bugou. Deixa eu dar um F5 aqui. Para dar a vitória para a seleção de Montenegro. Foi um jogo bom para trabalhar gols, tá? O mercado de gols no final foi muito bom. Finlândia e Dinamarca. Jogo onde a Finlândia escolheu se defender, já era esperado, né? Inclusive, no planejamento a gente traçou esse cenário e foi exatamente isso que aconteceu. Foi o mesmo resultado, se eu não me engano, do jogo passado. Não, o jogo passado foi 3-1. A Finlândia sabia que na classificação até então a Dinamarca tinha 10 pontos, a Finlândia tinha 12. A Finlândia jogar por um empate não era um resultado ruim, já que a Eslovênia tinha vencido. Porém, a Finlândia recuou. A Dinamarca conseguiu, num chute de fora da área, marcar o seu gol. Foi difícil, tá? Eu não trabalhei nada nesse jogo, nem o mercado de gols, porque só tinha praticamente uma equipe jogando. Goleada da Eslovênia e San Marino, mais do que esperado. A Sérvia vencendo a Lituânia e tomando gol, também nada de muito longe, mas eu estava focado aqui no jogo de Montenegro. E realmente foi um jogo que, diante de várias outras boas seleções jogando, eu me surpreendi como esse jogo foi capaz de chamar minha atenção. Acabou sendo um jogo bom, né? Obviamente, mas a qualidade era muito duvidosa, como a gente gosta de falar. A Sérvia matou o jogo no primeiro tempo, 3 gols do Mitrovic, e tomou um gol aqui antes e no segundo tempo só administrou o resultado. E mais uma complicação da Polônia, que era o que a gente tinha comentado, né? Guarde essa informação tanto para o próximo jogo da Polônia quanto para a próxima data FIFA. A Polônia tem extrema dificuldade. Jogou contra a mesma Albânia que se defendeu contra a seleção da República Tcheca, uma Albânia mais agressiva nesse dia de domingo contra a Polônia. E está completamente bugado aqui o SofaScore, não consigo ver. A classificação está aqui, ó. A Albânia assumiu a liderança e a Polônia ficou com 6. Num grupo onde a República Tcheca é uma das favoritas, não sei se a Polônia vai conseguir classificar, hein? Esse é um grupo com 5, então nós vamos ter aqui 8 jogos apenas. A Polônia tem mais 3. Então a Polônia pode somar no máximo mais 9 pontos. Ainda dá. Só não sei contra quem a Polônia vai jogar ainda. Não dá aqui, acho que não fala. Joga contra Ilhas Faroé fora de casa e Moldávia dentro de casa. Por enquanto aqui dá para colocar 6 pontos no bolso, né? Então, teoricamente, ainda dá para buscar a classificação, mas não dá para confiar na seleção polonesa. Isso é batata. Ainda não tivemos a próxima rodada agora das eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul. Vamos ter, se eu não me engano, amanhã, né? Terça-feira. Exatamente. Terça-feira tem Peru e Brasil, Chile e Colômbia, Venezuela, Paraguai, Equador, Uruguai, Bolívia e Argentina. Aqui é o único lugar onde a Bolívia consegue talvez complicar a vida dos seus adversários, né? Que é na altitude.
a última vez que eles se enfrentaram na altitude. A Argentina venceu por 4-1 na Copa América. A Argentina venceu por 2-1 em 2020 e a Bolívia venceu por 2-0 em 2017. Então pode ser ali um cenário hostil para a seleção da Argentina jogar. A gente volta então, vou tentar fazer esse pós-planejamento na sexta-feira. Muita cautela, tem sido jogos com cotações muito esmagadas. Seleções que desaceleram muito. A Sérvia, por exemplo, marcou 3 gols no primeiro tempo, segurou o jogo no segundo. A Bélgica marcou o primeiro gol e segurou o jogo até o final. A Dinamarca teve muita dificuldade de furar a defesa. Portugal marcou o primeiro gol no primeiro tempo e teve tipo assim, preguiça de continuar jogando. Então, muita cautela com essas cotações esmagadas. Beleza? Temos Portugal e Luxemburgo hoje. O Cristiano Ronaldo não joga. Fiquei sabendo dessa informação depois, mas eu acho que vocês vão ver um Portugal contra o Luxemburgo muito mais acelerado, tá? Eu adoro o Cristiano Ronaldo, mas quando o Cristiano Ronaldo não joga, ele não é o centro das atenções, o ataque de Portugal ele passa a ser mais, na minha humilde opinião, mais letal, tá? Talvez em outros momentos do Cristiano isso fosse diferente, mas eu vejo um ataque de Portugal mais letal sem o Cristiano. Eu já presenciei alguns jogos sem ele e realmente Portugal é muito agressivo, tá? Eu imagino uma goleada de Portugal por aqui. Vou ficar surpreso se não vier, tá bom? Juízo. Não inventem moda, vamos fazer o simples, porque daqui a pouco já tem jogos de campeonatos normais, tá bom? Vejo muitos comentários de vocês, quero muito saber como é que vocês estão trabalhando a data FIFA e sempre aconselho vocês a não, vamos dizer assim, criarem uma tempestade em prejuízo. É muito comum eu ver vocês comentando, vocês, óbvio que eu estou generalizando, mas é para algumas pessoas. As pessoas pegam um lucro e ficam, nossa, que maravilha, que não sei o quê. Aí tomam um prejuízo, a maioria das pessoas, obviamente não é assim, mas tomam um prejuízo, quebra. Se um prejuízo ele tem a capacidade de quebrar a tua banca, um lucro ele tem que ter a capacidade de mudar a tua vida. Certo? Mas não é assim que funciona. Um lucro ele não vai mudar a tua vida. Então o prejuízo não pode quebrar a tua banca. Então faça uma gestão coerente. Eu sei que a pressa ele sempre vai ser um bichinho que vai mexer com a gente, né? Pô, eu queria que minha banca tivesse $1.000. Pô, eu queria que minha banca agora tivesse $2.000. Ou R$1.000. Pô, minha banca é de R$200, eu queria que tivesse 500. Pô, tomei um prejuízo de 50, minha banca era de 200, foi para 150. Já estava errada a sua gestão, né? Aí o que você faz? Você vai usar os outros 150 para recuperar 50 para voltar para 200? Você vai quebrar. Talvez não na primeira tentativa, na segunda, mas você vai tentar até você conseguir quebrar. Então, muita cautela. Você não tem pressa para quê? Você tem pressa para quê? Eu tô aqui indo pro 13º ano da minha caminhada. Eu passei a ganhar dinheiro com consistência depois do 6º ano. 6º ano. Você tá com pressa de quê? Um abraço, meus amigos. Força!